Olá, meu nome é Andréa Ávila e meu trabalho é sobre o efeito da cena de comportamento discriminatório e cena de informação relacionadas à obesidade infantil em relação à atitude de personagens fictícios em história em quadrinhos. O meu orientador foi o professor Dr. Márcio Borges Moreira. Bom, em relação à obesidade, ela foi reconhecida como doença em 1948 pela Organização Mundial da Saúde, a qual define que 1 bilhão de pessoas são obesas no mundo, das quais 39 milhões são crianças. A obesidade causa muitos prejuízos aos sistemas do corpo humano e a causa é multifatorial. Porém, algumas síndromes genéticas levam à obesidade, como o caso da síndrome de Prader-Willi, que leva a criança, desde a infância, né, a obesidade mórbida. Uma criança de 10 anos, por exemplo, pode chegar a pesar 200 quilos. E uma das características principais é uma fome insaciável. Então, a obesidade, ela não causa só os problemas em relação ao sistema do corpo humano, mas também problemas psicológicos, como mudança de humor, distração, ansiedade, sentimento de culpa, a perda de autoestima, por exemplo, em decorrência do preconceito social. As crianças com obesidade são alvo de preconceito social. E com relação ao preconceito, Moreira define que é um conjunto de atitudes negativas direcionadas a um indivíduo ou grupo de indivíduos. E a atitude, por sua vez, segundo o Guerin, é um comportamento verbal controlado pelas contingências sociais, com funções de mando, tato e intraverbal. Ou seja, é um comportamento operante e ele pode ser aprendido. Moreira define que Moreira define que atitude é avaliação de grupos, ideias e indivíduos, mesmo sem o contato direto com tais estímulos. Bom, os analistas do comportamento andam estudando muito a respeito da mudança de atitude. E para isso, eles têm pesquisado, estudado a formação e reorganização das classes de equivalência de estímulos. Então, a gente vai voltar um pouquinho lá nas pesquisas do Sidman, em 1971, em que ele usava os procedimentos de emparelhamento a modelo. Os experimentos aconteciam em duas fases. Então, a primeira, havia um treino de um conjunto de discriminações condicionais arbitrárias entre estímulos diferentes. E na segunda fase era verificado se havia alguma emergência de relações condicionais que não foram ensinadas. A partir de 1982, com Sidman e Telby, eles avaliaram que as relações condicionais entre estímulos eram iguais às relações de equivalência, porque elas compartilhavam o mesmo significado, ou seja, os estímulos dentro dessa classe de equivalência são substituíveis. Isso é testado pelos testes, né, da matemática de simetria, reflexividade e transitividade. Bertolotti e De Rose, então, em 2007, eles verificam a possibilidade de transferência de significado entre estímulos equivalentes por meio de uma medida externa, ou seja, eles usam a técnica de diferencial semântico como instrumento para medir essa transferência de significados. Misael afirma que a formação de atitudes pode ser conceituada como a formação de classes de equivalência entre uma classe de estímulos e atributos avaliativos. Nessa pesquisa vai ser usado a história em quadrinhos. A história em quadrinhos ela vem sendo estudada e pesquisada por Moreira e colaboradores, e o grande diferencial da história em quadrinhos é a narrativa, porque ela traz um enredo. Nesse enredo são colocadas mensagens sutis, positivas, de uma forma que o leitor, ele se identifica emocionalmente com os personagens e ele se deixa levar, segundo as pesquisas de Murray e Brower. Então, a narrativa, ela traz papéis sociais diferentes que o leitor, ele pode experienciar, experimentar, e com isso, ele se flexibiliza em relação às atitudes intergrupais. Bom, um outro ponto importante da minha pesquisa é a inserção da informação técnica
das narrativas. Esse é um estudo de Dahlstrom, ele traz a divulgação da ciência por meio das narrativas. Por quê? Porque a narrativa ela é lida 2 vezes mais rápido e ela é lembrada 2 vezes mais rápido que um texto expositivo científico. Então, é uma forma bastante eficiente de levar a ciência a um público leigo. A pesquisa vai usar a escala diferencial semântico como instrumento de medida. Então, aqui a gente vai medir as avaliações dos participantes em relação aos personagens fictícios da história em quadrinhos. A escala diferencial semântica é uma escala Likert de 7 intervalos e ela compõe 12 adjetivos opostos. Desculpa, 13 adjetivos opostos. Bom, Moreira e colaboradores fizeram vários experimentos a respeito do efeito das histórias em quadrinhos com relação à mudança de atitude, e esse livro contempla todos esses experimentos. Inclusive, o experimento 1, ele traz o objetivo de investigar o efeito sobre mudanças de atitude após leitura de histórias em quadrinhos. O método experimental, ele conta com 7 participantes, delineamento de sujeito único, e nesse experimento foram usados 2 instrumentos, que é a história em quadrinhos e a escala diferencial semântico para medir as avaliações dos personagens fictícios. E a conclusão foi que houve mudança de atitude. A minha pesquisa ela se justifica pelo fato de existirem poucas pesquisas em relação à mudança de atitude em histórias em quadrinhos e também ao tema da obesidade infantil, além da inserção da informação técnica no enredo da história. Então, o objetivo da minha pesquisa é pesquisar o efeito da cena do comportamento discriminatório e da informação da condição genética da síndrome de Prader-Willi sobre a atitude em relação a personagens fictícios, com diferentes papéis por meio da leitura de histórias em quadrinhos, a partir de avaliações medidas segundo a escala de diferencial semântico. Bom, o método experimental, ele foi realizado com 3 participantes, sendo 2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. O local foi uma sala de aula comum, dentro de uma instituição educacional, e o delineamento foi de sujeito do seu próprio controle, do tipo pré-teste e pós-teste. Os instrumentos usados foram o TCLE, que é assim que foi assinado, foi apresentado os slides com as histórias em quadrinhos. E também foi usado o formulário com a escala diferencial semântica para que pudesse ser avaliado os personagens da história. Aqui são os personagens, então, a senhora Beatriz, ela entrou na história com a função de agressora, o Pedro, ele teve a função de intolerante, o Joaquim a função de vítima e a senhorita Paula com a função de mediadora. A cena 1, ela é composta pelas crianças que estão na escola brincando, a escola fundamental, de ensino fundamental, e esse era um dia festivo na escola. Então, enquanto as crianças estão brincando, o Pedro e o Joaquim conversam, mas o interesse de Joaquim é a comida. Ele quer saber a hora do lanche, ele quer saber a comida, que é o que interessa para ele. E Pedro já é uma criança que quer brincar. Bom, na cena 2, aqui existe a inserção da informação, ou seja, Pedro ele está muito chateado porque o Joaquim só pensa em comida, a senhorita Paula, percebendo isso, ela conversa com ele e explica que o Joaquim é assim porque ele tem uma condição genética que é a síndrome de Prader-Willi. E a senhorita Paula explica para o Pedro que o Joaquim ele tem uma fome insaciável. Então, na cena 3,
é onde ocorre a cena de acusação, ou seja, o bolo vai ser servido um bolo para todas as crianças, por causa do dia festivo. Enquanto as crianças vão buscar os talheres, o bolo da mesa do Pedro e do Joaquim e dos amiguinhos desaparece. E nisso a senhora Beatriz, que é a chefe da cantina, ela olha aquele bolo que desapareceu e imediatamente ela coloca a culpa no Joaquim, porque ele é gordo. Bom, então o que que acontece depois? O formulário EDS, que é o formulário da escala diferencial semântico, ele é composto pela foto dos personagens e logo após a foto, as escalas dos 13 adjetivos opostos, separados por 7 segmentos. Então, à medida que o participante vai avaliar o personagem, ele vai dar o valor mais próximo de um adjetivo ou de outro. E esses adjetivos, eles estão misturados entre negativos e positivos, né, de um lado e de outro. Bom, o procedimento, ele aconteceu em 7 etapas, sendo que, na primeira etapa, foi o pré-teste. O pré-teste foi o formulário da escala diferencial semântico apenas para os participantes avaliarem os personagens, sem nenhum conhecimento da história ainda. A etapa 2, ela foi composta pela etapa, né, da leitura da cena 1 e logo em seguida a etapa 3, pela avaliação do pós-teste 1, que foi exatamente igual ao pré-teste. Na etapa 4, houve a leitura da cena 2. A cena 2 são os quadrinhos que envolveram a informação da síndrome de Prader-Willi. E a etapa 5 foi o pós-teste 2, ou seja, a avaliação da cena 2. A etapa 6 foi a leitura da história em quadrinhos da cena 3, que é onde ocorre a cena de acusação da senhora Beatriz com relação ao Joaquim. E a etapa 7 foi o pós-teste 3, e avaliando as atitudes dos participantes em relação aos personagens, né, da cena 3. Bom, em relação aos resultados, a coleta dos dados aconteceram nessas datas de outubro de 2022. A análise de dados com a escala de diferencial semântico, ela foi feita da seguinte forma: a gente precisou fazer alguns ajustes, como, por exemplo, inverter os adjetivos, colocando todos do lado esquerdo os adjetivos negativos e do lado direito os adjetivos positivos. Outro ajuste necessário foi mudar os números de 1 a 7, que eram 7 segmentos, para valores numéricos de -3 a 3, para a gente conseguir perceber a avaliação negativa ou positiva, né, com relação aos adjetivos, e também para a gente conseguir comparar com as outras pesquisas realizadas. Quando a escala de diferencial semântico foi validada por Almeida e colaboradores, eles fizeram uma análise fatorial e extraíram 2 fatores, o fator 1 e o fator 2. Vai ficar mais claro nos gráficos, mas o fator 1, eles compõem 9 adjetivos, 9 pares de adjetivos que significam a avaliação. E o fator 2, eles compõem 4 pares de adjetivo que significam a potência. Bom, os gráficos, eles foram elaborados da seguinte forma. No eixo horizontal são os adjetivos e no eixo vertical as avaliações, ou seja, os números de -3 a 3. A legenda, ela compõe a linha pontilhada azul, que faz parte do pré-teste, a linha vermelha, o pós-teste 1, a linha amarela, o pós-teste 2 e a linha preta, o pós-teste 3. Essa parte cinza é a parte do fator 2, né?
e a parte em branco é o fator 1. Ou seja, esses adjetivos com o fundo branco, eles compõem o fator 1, e os adjetivos do fundo cinza, eles compõem o fator 2. Aqui são todos os gráficos da pesquisa e a gente vai avaliar com uma lupa algumas coisas importantes em relação a eles. Bom, em relação ao Pedro, a gente pode notar, nesse gráfico do participante 2, por exemplo, uma diferença muito grande da avaliação no pré-teste para o pós-teste. Então, só lembrando que a linha amarela é a inserção da informação e a linha preta é a inserção da cena de acusação. Então, a gente percebe no Pedro, que teve a função intolerante, que o participante 1 e o participante 3, eles tiveram uma avaliação bastante diferente aqui com relação ao participante 2. O participante 2 ficou bem definido, ele deu uma avaliação positiva no pré-teste e uma avaliação negativa depois da informação, depois da cena de acusação. A gente nota também que o participante 1 e o participante 3, eles tiveram algumas coisas diferentes também, né? Então, eles começam aqui numa avaliação positiva, o P1, e depois ele cai para os mesmos pares de adjetivos depois da inserção da informação e depois da cena de acusação. Quando a gente olha a personagem mediadora, a gente também nota alguns pontos de pico. Então, por exemplo, o P3, ele avalia o adjetivo passivo ativo de uma forma bastante diferente. Então, no pré-teste, ele avalia de forma negativa, com a inserção da informação, essa avaliação ela passa a ser positiva. Quando a gente olha as avaliações de Joaquim, aqui a gente percebe coisas bastante interessantes. Por exemplo, com relação ao adjetivo pesado e leve, existe uma variação muito grande. Então, o P3, ele avalia o Joaquim como pesado, lá na ponta, né, no -3, e depois com a inserção da informação da síndrome de Prader-Willi, essa avaliação ela sobe para 1. A mesma coisa o P3, avalia de uma forma negativa e depois com a informação positiva. Esse ponto é muito importante, porque a gente nota que o adjetivo pesado e leve, ele traz o viés de negativo e positivo. Já com relação à agressora, a senhorita Beatriz, no fator 1, ela já começa com uma avaliação mais negativa, né? Tanto no, olha o P2, por exemplo, no participante 2 quanto no participante 3, e depois essa avaliação, ela fica ainda um pouco pior depois da cena de acusação. É interessante notar que nas avaliações do pré-teste, pós-teste 1, pós-teste 2, a Beatriz ela não está no enredo, ela só vai aparecer no enredo no pós-teste 3, que é a linha preta. Então, um ponto bem interessante dessa mudança de avaliação sem que ela estivesse no enredo, né? Aqui a gente vê 2 picos bem grandes antes dela aparecer no enredo e depois na última avaliação. Bom, então o que a gente pode notar como discussão? Que após a leitura das histórias em quadrinhos existiram mudanças de atitude dos participantes em relação a todos os personagens, tanto intolerante, mediadora, vítima e agressora, né? Todos eles presentes na história. E isso corrobora os apuramentos do experimento 1 de Moreira e colaboradores. Bom, a gente nota que após a cena de inserção da informação, as avaliações passaram a ser mais positivas no personagem vítima, e a gente nota também que com a cena do comportamento discriminatório, a personagem agressora ela foi avaliada negativamente.
Em relação ao personagem vítima, a cena do comportamento discriminatório, ela teve uma pequena alteração, mas a mais impactante foi a da informação. Então, a gente nota que algumas alterações de avaliação da personagem agressora aconteceram antes dela aparecer na história. Então, a gente cria algumas hipóteses. Uma hipótese pode ser o próprio fluxo da narrativa, que faz as pessoas imaginarem coisas, e a outra hipótese também é que a personagem a agressora, ela tem um olho mais fechado, e de acordo com algumas pesquisas realizadas, como Keaton e colaboradores, por exemplo, eles notaram que os olhos mais fechados, eles têm uma tendência eles têm uma tendência de que os adultos comportam de uma forma mais de esquiva com essas pessoas, porque já tem um olhar mais maduro, mais dominante, ou seja, menos acessível do que um olhar mais arredondado, que é mais parecido com o olhar infantil. A gente percebe que no fator 2, os adjetivos submisso, dominante, lento, rápido, passivo, ativo, eles não trazem muito viés de negativo e positivo. A ideia é que eles trazem mais o significado, mesmo porque o significado deles tem muito a ver com o enredo da história, em relação à vítima, agressor, intolerante, enfim. Eles compõem o enredo da história. Bom, em relação às pesquisas futuras, sugere-se que seja feita uma entrevista após as avaliações para que a gente poder identificar realmente as variáveis que controlam os resultados, como, por exemplo, no caso da senhora Beatriz. E também uma inversão da ordem das cenas. Nessa pesquisa foi apresentado primeiro a cena de informação e depois a cena discriminatória. A proposta para futuras pesquisas é que essas cenas sejam invertidas. Primeiro a do comportamento discriminatório e depois da informação, para que possa averiguar resultados diferentes. Eu agradeço muito e deixo aqui o meu contato para qualquer tipo de dúvida e informação. Obrigada.